Atlus, uma desenvolvedora conhecida por seus jogos para gente estranha, onde a sua principal franquia, Shin Megami Tensei, ou Mega Ten para os mais íntimos, tem inúmeras franquias e jogos diferentes e até experimentais à sua maneira. Hoje, mais conhecida pela franquia Persona, que para quem não sabe começou no seu terceiro jogo, esses aqui simplesmente não existem, é puro delírio coletivo. Mas voltando ao tópico principal, como eu disse antes, a franquia sempre se mostrou extremamente criativa e com várias pessoas diferentes e competentes para se criar seus mais derivados jogos. E vemos o quanto isso foi bom quando temos diversos tipos de spin-offs diferentes na franquia, mas um especial produzido por essa galera chamou e muito a minha atenção. Maken, Deus Ex Machina. Making X é um jogo bem curioso, para se dizer o mínimo, tendo nessa equipe de desenvolvimento nomes bem famosos na fandom. O principal deles sendo do seu diretor, Katsura Hashino, que para você, meu nobre telespectador desprovido de conhecimento, ele é o diretor do outro jogo que, assim, não é tão popular e que com certeza nem é um pouco importante, né? Simplesmente ele é o diretor do fucking Persona 3. É, isso mesmo. O cara é responsável por fazer de Persona o que ele é hoje. O cara é brabo, não é pouca coisa isso não. Além dele, tivemos Koji Okada, nada mais, nada menos que um dos 6 fundadores da Atlus e também foi o criador da franquia Shin Megami Tensei, Devil Summoners e dos spin-offs de Persona. É, pouca coisa, né? E também tivemos a participação do mestre lendário, Kazuma Kaneko, autoproclamado como Demon Artist. Pra quem conhece Megami Tensei, com certeza já está familiarizado com esse nome. Ele é responsável por fazer o design de boa parte dos demônios clássicos, e não só isso, mas como ele já ajudou na produção do enredo de vários jogos na franquia, incluindo o próprio Making. E como se já não bastasse toda essa equipe, na parte musical, o jogo foi composto pelo mito Shoji Meguro, que é atualmente conhecido pelo seu trabalho nas trilhas de Persona, mas muitos não sabem da enorme gama de jogos que ele já produziu a trilha. E vou te falar, cara, a de Making é um dos meus trabalhos favoritos que ele já fez. Cada trilha tem sua importância e combina demais com o setting que o jogo se passa. Mas bem, voltando ao Making, vamos direto para o seu enredo. E podem ficar tranquilos que não irei passar nenhum tipo de spoiler, apenas contar o seu início e premissa. O jogo começa numa instituição de pesquisa localizada no Japão, chamada Kanazawa, onde um time estão trabalhando num projeto chamado Plan X. Projeto esse que estava sendo liderado por Hiromitsu Sagami, junto com J.J. Jones e Ian Miller. Observando o despertar do Making, um organismo demoníaco artificial, eles estavam em dúvida sobre qual nome iriam dar para esse organismo, então deixaram para o próprio Making decidir. Após isso, 2 novas pessoas chegam ao laboratório, uma delas sendo a nossa querida protagonista, Kei Sagami, filha do chefe da pesquisa, que já eu explico melhor, ao lado do seu amigo Kou. Ambos os dois estão animadíssimos com o projeto. Descobrimos que o verdadeiro objetivo era transferir a consciência de certos indivíduos para Making, assim fazendo ele criar a sua própria consciência e identidade visual. Para o primeiro teste inicial, escolheram Li Fei Chao, um mestre nas espadas. Tudo estava indo aparentemente bem, até que o laboratório é invadido por um grupo conhecido como Sangyokai, que acabam por sequestrar o Hiromitsu Sagami e matar o Fei Chao, que em suas últimas palavras diz para Kei pegar o Making e usar em combate.
Assim, então, o organismo demoníaco finalmente desperta e assume a forma de uma espada. E agora sim, o jogo começa pra valer. Agora, a garota deve ir atrás de salvar o seu pai, ao mesmo tempo que enfrentará muitos inimigos e será colocada sobre várias questões, onde cada uma delas levará a diferentes rotas. Essa parte lembra um pouco os Alignments de SMT para os mais familiarizados com a franquia. Antes de irmos logo à parte de gameplay, que convenhamos é o verdadeiro charme de Making, eu quero falar um pouco mais sobre outras coisas que ficou meio em branco. Como falei anteriormente, aqui é a protagonista, entre aspas. Isso pois o verdadeiro protagonista é na verdade Making. Porém ambos são tão conectados e aqui aparece tanto mais em artes e nas próprias capas que não é errado afirmar isso. Agora, sobre a Sangue Yokai, eles consistem principalmente de Blade Masters, que desertaram do grupo acreditando que proteger a humanidade é um esforço desperdiçado. Os Blade Masters protegiam a humanidade de se autodestruir desde tempos antigos. Eles se separaram após Mr. Meteor, o seu líder, decidir tentar controlar a imagem da humanidade. Aqueles que foram derrotados ou se alinharam a essa ideologia se tornaram membros da Sangue Yokai. Alguns fatos curiosos agora, mas para se tornar um Blade Master, primeiro se deve ter o gene D, algo que é passado de geração em geração. E todos os membros da organização compartilham sua consciência graças ao poder do Mr. Meteor injetando sua imagem neles, causando até certas deformidades em vários membros. E agora sim, vamos para o que verdadeiramente interessa, a gameplay. Logo na primeira fase, temos um bom tutorial de tudo que será possível se fazer em combate. Sendo isso, bater nos inimigos, se defender e contra-atacar, repelir ataques de longa distância se acertados no tempo certo, pular, se esquivar, dar uma espécie de especial carregado, e a principal, poder possuir o corpo de alguns personagens, o famoso Brain Jack. Além de já ter um combate que Tess sonha em ter um dia, ainda colocaram uma mecânica interessantíssima e seu principal chamativo. Esse sistema do Brain Jack abre um leque absurdo para o jogo, visto que cada personagem possuível é completamente único. Por exemplo, um deles não possui ataque especial, porém tem um bastão de choque que pode atordoar os inimigos. Já outro pode atirar ataques de longa distância quando carregado, fora que alguns deles são bem escondidos ou somente possíveis em certas rotas. E sim, o jogo possui diversos finais e caminhos diferentes, que são baseados nas suas escolhas durante o game. A exploração é muito interessante e boa, cuja maioria das fases são lineares, mas vez ou outra exigem puzzles para se prosseguir. O jogo conta com várias coisas básicas também, como objetos que te curam, uma espécie de estrela do Mario que te deixa imortal, e também as imagens, o XP do jogo, por assim dizer, que é importantíssimo de se pegar, visto que cada personagem brainjackável necessita de um nível mínimo para ser possuído. Como disse, o jogo tem diversas rotas, onde dependendo das suas escolhas você pode ir até as fases diferentes, e até mesmo enfrentar bosses únicos para cada rota. Isso cativa na replayabilidade, visto que o jogo não é muito longo e essas rotas acabam compensando isso. Meu único problema mesmo é que caso você vá de full eco, vai ter que começar a fase tudo de novo, e considerando que não é muito difícil de se acontecer isso, pode acabar sendo bem frustrante, né? Ainda mais se a fase for um pouco mais longa e tu acabar morrendo pro boss, principalmente se ele estiver já quase morrendo também. Certos checkpoints poderiam ser de grande ajuda, principalmente nos bosses, né? Imagina você morre no boss e ter que repetir a fase inteira só por causa disso, é uma encheção de saco. O mais interessante de cada fase é que se passa no local real do planeta, desde a China até o Brasil. Sim, moleque, esse jogo tem o Brasil. E a representação daqui foi como? Exatamente, a floresta amazônica. Acho engraçado como o mundo afora enxerga a gente, mas hey, pelo menos não foi no Rio de Janeiro dessa vez. Cada cenário tem uma boa variedade por conta disso, e é engraçado ver como mais pro final do jogo ele começa a ficar mais semelhante com os Megaten. Obviamente, todo combate bom precisa de inimigos tão bons quanto, e aqui é um ponto que o jogo começa a pecar. No início temos uma boa variedade de inimigos, onde são relativamente fáceis de se lidar. No entanto, não demora muito para o jogo começar a pôr vários ao mesmo tempo para te enfrentar. Um bom exemplo disso é essa fase, onde ela nos apresenta esse inimigo aqui, a encarnação do diabo.
O bicho é extremamente rápido, não para de atacar e mete muito dano. Ainda assim, é questão de costume para se lidar com ele. O real problema é que não demora muito para o jogo colocar 2 ao mesmo tempo para te enfrentar. O tanto que eu morri nessa parte não é brincadeira, cara. E pode ter certeza que esse costume se repete várias vezes, podendo até mesmo ter bosses repetidos, como esse cara, que na primeira vez que enfrentei como um boss, e acabei morrendo um pouco pra ele também, mas futuramente volta como um inimigo comum, porém bem mais fácil. Essa parte dos bosses serem repetidos como inimigos normais não é bem um problema, até porque serve pra mostrar a progressão do jogador. Tipo, aquele boss que você morreu muitas vezes, agora ele é um inimigo normal, mas você consegue lidar com ele muito mais fácil agora. Eu acho isso massa. Só vejo o problema quando eles colocam vários ao mesmo tempo, e esse é o real problema desse jogo quanto aos inimigos. Eles colocam muitos inimigos na mesma sala, às vezes inimigos que são feitos para se enfrentar sozinho, mas eles colocam 2 vezes, sabe? Parece que eu só tô destilando crítica aos inimigos, mas ainda tem uns muito marcantes e divertidos, como os sarcófagos que só te atacam quando você está de costas pra ele, os grandão, os inimigos normais que são sempre divertidos de se enfrentar, os que ficam numa espécie de patinete, uns que tem um escudo que devemos jogá-los em buraco para derrotá-los, aqueles inimigos que mencionei anteriormente e óbvio também, né? Os bosses são muito bons, cara, cada um bem distinto do outro, com destaque ao último que é muito foda. Por exemplo, você tem uma que meio que joga um pega-pega com você, onde ela foge e se esconde e você tem que ficar indo atrás dela. Já outros só tomam dano em certas partes do corpo, e mesmo para os mais comuns, vibe se esquiva e bate, eles têm diferenças entre si. Por exemplo, esse boss ele fica jogando várias facas em você, onde você tem que ficar rebatendo e pulando para conseguir atingir ele. Tem esse que ele fica girando e às vezes ele sai voando também. E tem o presidente dos Estados Unidos. Sim, isso mesmo. O fucking presidente dos Estados Unidos é um boss maker. Isso é lindo, cara. E bem, ele só toma dano significativo quando o mesmo cai nessa cerca elétrica, ficando paralisado por um tempo. Porém, cuidado, o mesmo pode acontecer com você. Sinceramente, em Making, não teve um boss que eu realmente não gostei. Achei todos muito bons e bem divertidos. É gratificante demais enfrentar cada um deles. Como eu mencionei bem antes, a trilha do jogo foi composta pelo mito Shoji Meguro, e vou te falar que trabalho ótimo que ele fez aqui. Desde as fases até as dos bosses, todas são muito boas e combinam perfeitamente com a vibe do jogo. Vou dar destaque aqui para a seleção de fase. A das próprias fases são bem variadas. A das boss fights. E uma que inclusive toca no minigame de Digital Devil Saga. Pois é,
Pra quem tava duvidando se ele era realmente um FPS de Megaten, tá aí a sua resposta. Making X é um ótimo jogo, mesmo que experimental. Sinceramente é raro ver um jogo como ele, ainda mais para sua época. Definitivamente um marco para a série que infelizmente pouca gente deu o valor que merece. Não à toa as baixas vendas dele ou quão underrated ele é na fanbase no geral. Espero que isso acabe interessando mais pessoas a se aventurar no mundo de Making. E só para não deixar passar, ele tem uma outra versão para PS2, porém nela o jogo fica em terceira pessoa, perdendo assim metade da graça do original, pelo menos pra mim, mas ainda vale a pena dar uma conferida. Well, enfim é isso, mais um vídeo depois de um bom tempinho. Vou tentar soltar pelo menos mais 2 vídeos antes do ano acabar, mas é isso rapaziada, espero que tenham gostado, fiquem bem e até a próxima. Tchau!